Muito bem-vindo, professor Emanuel Andriato aqui, e hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante para você que é pai. Esse assunto é de extrema importância para você e para o seu filho. Vou colocar a pauta no que a gente vai ver. Nós vamos falar sobre esse assunto que é um grande problema na vida dos jovens e a gente precisa resolver isso. A falta de atenção e aprendizado superficial. Isso está sendo um grande problema, tá? Um grande problema para essa geração agora. Então, os mais novos aí, as pessoas que têm de 20 anos para baixo, elas já estão pulando o vídeo. Elas já estão saindo do vídeo. Já estão indo ver outra coisa. E esse é o problema que a gente vai tratar aqui agora. Tenho certeza que de 40 anos para cima todos vão assistir até o final. Agora, a juventude já pulou esse vídeo antes mesmo de começar o assunto. E esse é o grande problema que a gente tem que tratar. Depois eu vou falar sobre a diferença de aprender, estudar e saber. Porque esse problema de falta de atenção e aprendizado superficial está levando a pessoa a não saber nada. Então nós vamos saber qual é a diferença dessas três coisas, o problema que estamos enfrentando atualmente. Eu vou dar uma dica de estudo para como você pode fazer para aprender de uma forma mais fácil. E eu vou dar um dever de casa aos pais, para a gente conseguir resolver esse assunto. Então a gente vai aprender aqui o que está acontecendo, depois a gente vai fazer um estudo e eu espero e conto com a ajuda de vocês para a gente conseguir solucionar isso. Se a gente se unir, a gente vai conseguir resolver esse problema, pelo menos para quem tiver interesse em corrigir esse problema do seu filho, ou de um sobrinho, ou alguma pessoa que você gosta muito e você quer ajudar. Que você está percebendo que hoje em dia realmente isso está acontecendo com essa pessoa e ela precisa da sua ajuda. Como eu vou resolver isso? Eu também quero essa resposta e você vai me ajudar. A gente vai se ajudar para responder essa pergunta. Como mudar isso? É o que a gente quer resolver. Então, o que é aprender? Aprender é assimilar uma ideia ou um conceito superficialmente. A informação foi passada, a pessoa não assimilou ela ainda, porque ela simplesmente recebeu aquela informação, aquela ideia, e ela aprendeu uma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu passo uma lista de ingredientes aqui para fazer um bolo, você aprendeu a fazer um bolo. Aprendeu. Você não sabe e não estudou. O que é o estudar? Estudar é você se aprofundar naquele conhecimento. É você pegar aquele conhecimento superficial que foi te entregue, aquela receita de bolo, e você ir para a prática. O que você vai fazer na prática? Vai fazer o bolo. Aí a primeira vez que você for fazer esse bolo, pode ser que dê errado. Ou se não dê certo, mas não fique tão bom como o bolo da avó. Então o que você errou? O que você poderia melhorar? Sempre tem como melhorar. E quando você faz na prática esse bolo, você está estudando. Você está pegando uma informação em como fazer e está de fato fazendo. Isso é o estudar. E eu estou falando isso um exemplo. O bolo é um exemplo. Isso serve para qualquer tipo de aprendizado. E o saber? Bom, o saber é a avó que vai fazer o bolo. Você chega assim, vó, faz um bolo aí para mim. Estou com fome, estou querendo comer um bolo que a senhora faz. Aí a avó chega na cozinha, passa a mão nos ingredientes, numa panela, joga tudo, mistura, taca dentro do forno, daqui a pouco está lá o bolinho perfeito. E ela não olhou lista de ingredientes, ela não olhou nada, ela não consultou nada. Por quê? Porque ela sabe. Um dia ela aprendeu, um dia ela tentou, errou, um dia ela aperfeiçoou a receita, no outro ela tentou fazer alguma coisa, e anos ela tentando e fazendo, executando, o bolo dela ficou o bolo perfeito que é de hoje em dia. Então essa é a diferença entre aprender, estudar e saber. E qual o problema atual então? Qual é o problema atual? Todo mundo já sabe que é assim? Então o problema atual está aí. O papel de um professor é ser tutor de um aluno. Ele vai passar o conhecimento e ele tem a estratégia de ser feito isso, tem os passo a passo. Eu imagino sempre uma caminhada, onde eu vou pegar o aluno do conhecimento zero e vou levar ele a um conhecimento mais avançado. Mas antes eu tenho que passar coisas para ele e ir caminhando. E durante a caminhada dele, observar onde ele está errando. Onde ele está errando, para mim poder ajudar. Para mim poder falar assim, agora que ele já tem esse conhecimento prévio, eu posso me aprofundar em um conhecimento um pouco mais específico. Então é uma caminhada que eu chamo, é um passo a passo. E eu tento levar os alunos dessa forma. Só que acontece muito que o aluno não quer aprender. Ele quer só aquele conhecimento raso, superficial da coisa, e isso está causando um grande problema.
Aí quando esse aluno chega a fazer alguma coisa na prática, ele está errando, ele não sabe ainda. Aí é que ele vai estudar. E isso vem por causa que nos tempos atuais nós estamos sendo bombardeados de informação. Tudo bem, a gente tem que ficar nas redes sociais ali, fazendo entretenimento e tudo mais, temos. Mas nós temos que ter um momento para tudo. A hora que a gente estiver estudando, a gente não pode ficar se dispersando por outras coisas. Porque senão a mente da pessoa não consegue focar em uma coisa só. E aí é o que está acontecendo. Os jovens hoje em dia, eles não têm mais paciência de esperar um minuto. Eles não conseguem assistir um vídeo de um minuto. Nesse momento eu duvido que tenha algum jovem de 20 anos aqui me assistindo. Se você está assistindo aqui, parabéns. Você é uma das poucas exceções. A maioria não faz isso. A maioria está muito imediatista, quer respostas. Eles buscam respostas. Existem conteúdos que você vai consumir rápido. Existem. Né? Principalmente entretenimento. Se não gostou, você passa para o outro. Mas conteúdo que você vai ter que estudar, não tem como você com um minuto passar. Tem que ser demorado. Esse vídeo aqui não tem como ele fazer em um minuto. Não posso colocar um robô aqui falando aqui com um minuto que eu quero passar. Eu tenho que dar tempo para você pensar se eu estou falando certo. Se esse vídeo está fazendo sentido para você. Talvez não faça e você vai sair. Você vai falar, não, meu filho não tem esse problema, não precisa ouvir isso. E não quero ajudar também a resolver o problema das outras pessoas. Mas se o seu filho estava passando por isso e você ajudou, a gente quer saber como. A gente está aqui para aprender com você também. Isso daí vai ser o nosso saber. No final do vídeo eu vou falar sobre isso. Então esse problema a gente tem que resolver. A gente precisa ajudar os jovens. Porque senão a gente vai ter uma geração muito superficial. Eles não querem aprender. Eles não têm essa etapa do estudar. Essa etapa do estudar está sendo ignorada. E a gente precisa resolver isso. Aí a minha dica de estudo aqui, ó, seja o que você estiver estudando. Não importa o que você está estudando. Você está estudando fazer culinária? O que você vai fazer? Com certeza você faz isso. Não tem como aprender culinária só lendo o livro de receitas. Você vai tentar fazer. Na minha área, isso já é uma coisa um pouco mais complicada. Porque o aluno não quer fazer. Ele simplesmente quer olhar e falar assim, ó, aprendi. Calando na pedra, ó, calando na pedra. Aprendeu? Você entendeu? E a minha dica de estudo é a seguinte. Se você está aprendendo alguma coisa, não importa o que seja. Independente se você está estudando de forma presencial ou em videoaulas, principalmente videoaulas, você precisa fazer. O professor não vai te cobrar você fazer. Vai te passar exercício. Você pode talvez ignorar e não querer fazer. Eu vou dar um exercício para vocês fazer daqui a pouco. Muitos vão ignorar. Mas os que fizerem vão saber. E vão ajudar as pessoas ainda. Vai ser bom para todo mundo. Então você tem que colocar em prática. No meu conteúdo aqui, os meus alunos precisam codificar. Eles precisam digitar o que eu passo. Eu não passo os códigos prontos, porque senão eles vão fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V e não vão assimilar o conteúdo. Então a dica para você estudar é você se afastar de qualquer outra coisa, ficar focado somente naquele conteúdo que você está estudando, esquece telefone, sai das redes sociais, foque o seu tempo naquilo, né? Determine um tempo para você fazer aquilo e faça. E quando você fizer, você observa o resultado. Ficou bom? Posso melhorar algum lugar? E aí você vai aperfeiçoar. Você fazendo isso algumas vezes, né? Você repetindo aquele conhecimento algumas vezes, você já faz ele sem olhar mais para o conteúdo que foi te passado. Porque aí você aprendeu. Você de fato agora já sabe. Então uma parte do estudar te leva a saber. E aí a gente precisa saber estudar. Porque se a gente não souber estudar, parece até piada, né? A pessoa não saber estudar. Mas é o que está acontecendo. As pessoas não sabem estudar. Elas colocam o telefone aqui, a rede social de um lado e ficam dispersas. Um minuto, né? Tem as pessoas que falam que 30 segundos é podcast. Então, assim, com 30 segundos você quer aprender o quê? Desculpa, você não vai estar aqui escutando o que eu estou falando mais. Esse do 30 segundos é podcast, esse é a pior espécie. Então, temos que tomar cuidado com isso. E aí, para você que está aqui, eu vou passar a lição de casa. Vai no vídeo que eu gravei falando a diferença sobre videoaula e aula presencial, que vai fazer muito sentido para você também. E aí, como você vai saber lidar com esses dois mundos ao mesmo tempo? Que seria a melhor coisa, seria os dois juntos. E aí a liçãozinha de casa vai ser o seguinte, pessoal. Você que tem um filho, um sobrinho, alguém, você vai fazer o seguinte. Vai fazer esse teste com ele. Pode pegar esse vídeo aqui, colocar para ele assistir. Chega para ele e fala assim, ó, você está com tempo? Tô. Assiste esse vídeo.
Aí você vai observar o seguinte: se ele pegar o telefone e começar a escutar o vídeo, só observa, você não fala nada. Deixa ele, enquanto ele não fechar o vídeo ou não acabar, deixa ele para você observar o que vai acontecer. Você está estudando, você vai estudar o comportamento dele. Se ele com 1 minuto já quer pular o vídeo, é um sinal que ele está com esse problema. Se ele quiser comentar alguma coisa com você durante o vídeo, ele também está com problema. A cabeça dele não está focada. Ele não está sabendo estudar. Isso vai gerar problemas para ele. Se ele pausar o vídeo para te perguntar uma coisa, tudo bem. Ele pausou o raciocínio dele de um lado para concluir outro, para depois voltar. Isso aí pode. Se ele estiver olhando assim disperso para algum lugar enquanto ouve, tudo bem. É uma forma de atenção que ele tem. Alguns alunos ouvem o conteúdo de maneira diferente. Uns estão rabiscando, outros estão olhando para a parede, outros estão cortando a unha. Agora tem uns que ficam com fone de ouvido também. Isso aí não pode. Se está com fone de ouvido, não está escutando o que o professor está falando, né? Mas depois vai ficar fazendo pergunta. Eu chamo esses alunos de Zé Cebola. Só fazem chorar. Então, assim, observe isso. E os jovens hoje, eles têm muita dúvida. Eles gostam muito de perguntar. Só que quando você começa a responder ele não quer ouvir a resposta toda. Se você demorar 30 segundos para responder ele, acabou, ele já te pergunta outra coisa. Isso daí também é sinal que essa pessoa está com esse problema de atenção. Então, está acostumado a receber um aprendizado superficial e não está aprendendo de fato nada. Aí você vai fazer esse teste e você está estudando esse assunto. E aí, para ajudar todo mundo, como a gente vai saber como agir com isso? A experiência, né? Cada um aí está fazendo isso. Se todo mundo vier aqui e comentar o que funcionou com seu filho, se seu filho não está tendo esse problema, como você age para que isso não aconteça? Como a gente tem que agir com as crianças para poder ajudar elas, né, para sair desse mundo de falta de atenção e aprendizado superficial? Essa é a pergunta que eu iniciei ali. Como mudar isso? Né? O que está dando certo para você? Comente, ajude-nos a entender isso aí. Nós precisamos nos unir para poder resolver esse assunto, que é um assunto muito sério. Você grava um vídeo de 10 minutos, eles ouvem 2. E quando ouvem? Não é todos, há exceção, e eu espero que você ficou aqui até o final, para o vídeo ficar também um vídeo muito longo, eu vou encerrar por aqui. Se você ficou até aqui, parabéns, ajuda a gente nesse saber, tá? Guarda o vídeo aí, para você poder vir aqui responder essa pergunta e nos ajudar com esse entendimento. Eu também preciso desse entendimento para poder ajudar os meus alunos. E faça esse dever de casa aí. Fico muito contente que você chegou até aqui. Sem papo furado, nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado.